A luz da manhã espreitou pelas persianas, espalhando-se sobre a cama bem arrumada que já foi um santuário. Eu me sentei na beirada, encarando meu telefone, lendo a mesma mensagem pela 50ª vez. Ontem à noite foi incrível. Mal posso esperar para te ver de novo. Adam. As palavras queimavam como ácido, dissolvendo cada onça de confiança que eu havia construído ao longo de 12 anos de casamento. Sara, minha esposa, havia saído do banho momentos antes, alheia à tempestade que se formava dentro de mim. Seu canto casual enquanto se vestia para o trabalho parecia um tapa. Ela estava cantando depois daquela mensagem? Meus nós dos dedos ficaram brancos enquanto segurava o telefone. Mas eu não disse nada. Ainda não. Em vez disso, passei o telefone para ela, com a tela escura, fingindo que nada estava errado. Ela me mostrou o mesmo sorriso radiante do qual me apaixonei todos aqueles anos atrás. Obrigada, querida, ela disse, me beijando na bochecha. Forcei um sorriso, meu estômago se contorcendo em nós. Seu olhar permaneceu em mim por um momento, procurando por algo. Culpa. Suspeita. Eu não tinha certeza. Te vejo hoje à noite, ela cantou antes de sair pela porta. Eu não respondi. Minha mente já estava correndo com perguntas, dúvidas e planos. O trabalho foi uma névoa naquele dia. Como analista de sistemas, estava acostumado a resolver quebra-cabeças, encontrar soluções para problemas complexos. Mas isso era diferente. Esse quebra-cabeça era pessoal, bagunçado e doloroso. Não conseguia me concentrar em mais nada. No momento em que ela saiu, acessei nossa conta de telefone compartilhada. O número que enviava mensagens para ela não estava salvo, mas o padrão de chamadas e mensagens contava a história. Trocas de mensagens tarde da noite. Chamadas de fim de semana. Mensagens durante as supostas conferências ou dela. Me senti enjoado. Naquela noite, desempenhei meu papel perfeitamente, rindo das piadas dela, elogiando sua culinária, fingindo que não estava morrendo por dentro. Ela não suspeitava de nada. Mas enquanto ela dormia, me aprofundei mais. Seus e-mails estavam limpos, sem nada que a incriminasse. As fotos no telefone dela eram comuns, as fotos das crianças, selfies no trabalho, nada de incomum. Mas o calendário dela contava uma história diferente. Compromissos marcados como os jantares de trabalho alinhavam-se de maneira muito organizada com reservas de hotéis em nossos extratos de cartão de crédito. Locais que ela nunca mencionou. Um hotel de alto padrão no centro se destacou. O mesmo lugar onde ela ficou durante sua última conferência. Liguei para o hotel sob o pretexto de confirmar uma reserva e descobri que ela havia reservado uma suíte, não um quarto padrão, mas uma suíte. Meu coração afundou. Na manhã seguinte, decidi confrontá-la. Até ensaiei o que diria. Mas quando ela desceu as escadas, com o cabelo ainda úmido do banho, usando o colar que comprei para ela no último Natal, minha determinação vacilou. O sorriso dela era sem esforço, seu comportamento despreocupado. Estava sendo paranoico? Poderia haver outra explicação? Então ela me beijou de despedida, e senti o menor cheiro de colônia. Não era a minha. Decidi não confrontá-la. Em vez disso, precisava de provas, evidências inegáveis que destruiriam qualquer mentira que ela pudesse contar. Foi então que me lembrei de um amigo que passou por um divórcio complicado. Ele havia contratado um detetive particular e jurava que foi o melhor dinheiro que já gastou. Liguei para ele naquela tarde e peguei o número. Eric Cook, o investigador, era direto e eficiente. Os traidores são criaturas de hábito, disse ele durante nosso encontro inicial. Uma vez que começam, não param. Eles ficam desleixados. Me dê uma semana, e eu te darei tudo o que você precisa. Ele não estava mentindo. Uma semana depois, eu estava sentado no escritório de Eric, olhando para um envelope manila em sua mesa. Isso é tudo, ele disse, deslizando-o na minha direção. Minhas mãos tremiam enquanto o abria. Dentro havia fotos, recibos e uma linha do tempo detalhada das escapadas dela com Ada.
Eles estavam se encontrando há mais de um ano, encontrando-se em hotéis, escapando durante os intervalos de almoço. Havia até fotos deles se beijando em um carro que eu ajudei a comprar. Este aqui é o mais incriminador, Eric disse, me entregando uma captura de tela impressa de uma conversa de texto. Era uma captura da tela do telefone dela, obtida através de um software de vigilância que ele havia instalado durante um dos jantares de trabalho dela. Mal posso esperar para te ver de novo. Ele não faz ideia. Senti meu peito apertar. A sala parecia menor, as paredes se fechando. Queria socar algo, gritar, confrontá-la imediatamente. Mas Eric me impediu. Reserve um tempo, ele aconselhou. Decida o que você quer fazer. Posso recomendar um advogado se você estiver pronto. Pronto? Eu não sabia se estava. Mas sabia de uma coisa: não iria deixá-la sair ilesa. O aniversário da Sarah estava se aproximando, e decidi que seria a oportunidade perfeita. Se ela quisesse jogar jogos, eu lhe daria um lugar de destaque no meu grande final. Passei a semana seguinte planejando meticulosamente, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Convites foram enviados para amigos próximos e familiares. O local foi nosso quintal, transformado em um espaço de celebração aconchegante. Até fiz um bolo personalizado com os sabores favoritos dela. Ela não tinha ideia. Quando o dia chegou, ela estava radiante. Vestida com um vestido azul fluido, ela se misturava sem esforço com os convidados, rindo e brincando como se não tivesse me traído. Meu estômago se revirava ao ver a inocência fingida dela, mas mantive a compostura. A noite estava perfeita, quase. Pessoal, posso ter a atenção de vocês? Eu disse, tilintando meu copo. Só quero dizer algumas palavras sobre a Sarah. Ela corou, claramente. Esperando um brinde sincero. Em vez disso, entreguei-lhe um presente embrulhado, um álbum de fotos. Ela me olhou de forma interrogativa, mas sorriu, desembrulhando-o cuidadosamente. O que é isso? Ela perguntou, abrindo o álbum. A cor drenou de seu rosto enquanto folheava as páginas. Fotos dela e de Ada no hotel. Capturas de tela de mensagens. Recibos. Evidências de um caso de um ano. Suspiros ecoaram pelo quintal enquanto todos percebiam o que estavam vendo. Feliz aniversário, Sarah, eu disse, minha voz fria e firme. Achei que você gostaria de ver alguns destaques do ano passado. Suas mãos tremiam enquanto fechava o álbum, seus olhos vasculhando ao redor, procurando uma saída. Se isso não é, se ela gaguejou. Ah, não se preocupe, eu disse, cortando a mais. Mas pensei em guardar o resto para depois. O silêncio foi ensurdecedor. Os convidados trocaram olhares constrangidos, sem saber se deveriam ficar ou ir. Os pais de Sarah pareciam mortificados. Acho que terminamos aqui, eu disse, virando-me para os convidados. Obrigado a todos por terem vindo. Enquanto as pessoas saíam, Sarah segurou meu braço, seus olhos arregalados de pânico. Deixe-me explicar, ela implorou. Não é o que você pensa. Ri amargamente. É exatamente o que eu penso. Pela primeira vez em semanas, me senti no controle. Após o último convidado sair, a casa caiu em um silêncio tenso. Sarah estava na cozinha, com os braços cruzados defensivamente, o rosto pálido. Eu me sentei na mesa de jantar, minhas mãos entrelaçadas na minha frente, o álbum de fotos repousando entre nós como uma bomba relógio. Você não precisava me humilhar assim, ela sussurrou. Sua voz quebrou, sua confiança balançando à beira do colapso. Humilhar você? Eu disse, rindo amargamente. Isso é irônico. Você não achava que traçar com outro homem por mais de um ano poderia me humilhar? Seu olhar desceu para o chão. Por um momento fugaz, pensei que ela pudesse chorar, mas rapidamente escondeu isso com indignação. Não foi assim, ela disse suavemente, quase suavemente demais. Não faça isso, eu retruquei, batendo a mão na mesa. Ela se encolheu. Não me insulte tentando distorcer isso. Eu tenho todas as provas, Sarah. Eu sei de tudo.
Ela permaneceu em silêncio, a cor drenando ainda mais de seu rosto. Quem é ele? Eu exigi. Ela hesitou, mas quando viu minha expressão, finalmente respondeu. Adam. Adam, repeti, saboreando o nome como veneno na minha língua. E o que Adam significa para você? Um colega de trabalho? Um amigo? Ou apenas alguém que você não conseguiu resistir em trair pelas minhas costas? Seu rosto se contorceu de vergonha. Não foi assim, ela sussurrou novamente. Empurrei o álbum em sua direção. Então me esclareça. Por um momento, pensei que ela poderia se afastar, mas em vez disso, ela se afundou na cadeira à minha frente. Suas mãos tremiam enquanto folheava o álbum, seus olhos percorrendo as evidências incriminatórias. Lágrimas surgiram, mas ela as afastou com um piscar, como se recusasse a me dar a satisfação. Começou, e depois daquela conferência no ano passado, ela começou hesitante. Eu não queria que isso acontecesse, Mark. Eu juro que não quis. Eu me recostei, cruzando os braços. Mas aconteceu. Ela assentiu, os ombros caindo. Ele era encantador, atencioso. Você estava tão ocupado com o trabalho, e eu me sentia invisível. Invisível, repeti, minha voz monótona. Então isso é minha culpa. Não estou dizendo isso, ela disse rapidamente. Estou apenas tentando explicar. Não, o que você está tentando fazer é justificar, eu retruquei. Há uma diferença. As lágrimas dela finalmente transbordaram. Eu não queria te machucar. Mas você machucou, eu disse, minha voz firme. E você não apenas me machucou. Você nos destruiu. A conversa se arrastou até as primeiras horas da manhã, mas foi menos uma conversa e mais uma autópsia lenta e dolorosa do nosso casamento. Sarah admitiu tudo, ou pelo menos, tudo o que ela achava que eu já sabia. Ela conheceu Adam em uma conferência de trabalho, e rapidamente passou de flerte para um caso aberto. Os hotéis, as mensagens secretas, os momentos roubados quando eu achava que ela estava trabalhando até tarde, tudo se desenrolou como uma teia emaranhada. Você já pensou em mim? Eu perguntei em um ponto, minha voz mal acima de um sussurro. Ou você estava tão envolvida na sua fantasia que esqueceu que eu sequer existia? Ela enterrou o rosto nas mãos. Eu não sei. Eu não estava pensando claramente. Isso já é óbvio. Quando finalmente saí da sala, ela ainda estava sentada à mesa, a cabeça abaixada. Por um breve momento, senti uma pontada de pena, mas foi rapidamente engolida pela raiva. Eu não podia deixar que a fragilidade dela me amolecesse. Não depois do que ela havia feito. Passei os dias seguintes fazendo arranjos. As fechaduras foram trocadas, e liguei para meu advogado para finalizar a papelada do divórcio. Cada passo parecia surreal, como se eu estivesse me movendo através de uma névoa. Mas a névoa se dissipava sempre que pensava em Adam. Ele não era apenas um estranho sem rosto, se ele era uma pessoa real, e ele havia destruído minha vida tão seguramente quanto Sarah. Foi então que a ideia me ocorreu. Sarah não era a única que merecia consequências. Adam também precisava sentir o peso de suas ações. Encontrar Adam não foi difícil. Ele era um gerente de nível médio na empresa dela, casado e com 2 filhos. Uma rápida busca online revelou o nome da esposa dele, Claire, e até um número de contato através do perfil profissional dela. Parecia errado a princípio. Ligar para um estranho para lançar uma bomba nuclear na vida dele. Mas então pensei na minha vida, destruída e irreparável, e minha determinação se fortaleceu. Você não precisava me humilhar assim, ela sussurrou. Sua voz quebrou, sua confiança balançando à beira do colapso. Humilhar você? Eu disse, rindo amargamente. Isso é irônico. Você não achava que trair outro homem por mais de um ano poderia me humilhar? Seu olhar desceu para o chão. Por um momento fugaz, pensei que ela pudesse chorar, mas rapidamente escondeu isso com indignação. Não foi assim, ela disse suavemente, quase suavemente demais. Não faça isso, eu retruquei, batendo a mão na mesa.
Ela se encolheu. Não me insulte tentando distorcer isso. Eu tenho todas as provas, Sarah. Eu sei de tudo. Ela permaneceu em silêncio, a cor drenando ainda mais de seu rosto. Quem é ele? Eu exigi. Ela hesitou, mas quando viu minha expressão, finalmente respondeu. Adam. Adam, repeti, saboreando o nome como veneno na minha língua. E o que Adam significa para você? Um colega de trabalho? Um amigo? Ou apenas alguém que você não conseguiu resistir em trair pelas minhas costas? Seu rosto se contorceu de vergonha. Não foi assim, ela sussurrou novamente. Empurrei o álbum em sua direção. Então me esclareça. Por um momento, pensei que ela poderia se afastar, mas em vez disso, ela se afundou na cadeira à minha frente. Suas mãos tremiam enquanto folheava o álbum, seus olhos percorrendo as evidências incriminatórias. Lágrimas surgiram, mas ela as afastou com um piscar, como se recusasse a me dar a satisfação. Começou, e depois daquela conferência no ano passado, ela começou hesitante. Eu não queria que isso acontecesse, Mark. Eu juro que não quis. Eu me recostei, cruzando os braços. Mas aconteceu. Ela assentiu, os ombros caindo. Ele era encantador, atencioso. Você estava tão ocupado com o trabalho, e eu me sentia invisível. Invisível, repeti, minha voz monótona. Então isso é minha culpa. Não estou dizendo isso, ela disse rapidamente. Estou apenas tentando explicar. Não, o que você está tentando fazer é justificar, eu retruquei. Há uma diferença. As lágrimas dela finalmente transbordaram. Eu não queria te machucar. Mas você machucou, eu disse, minha voz firme. E você não apenas me machucou. Você nos destruiu. A conversa se arrastou até as primeiras horas da manhã, mas foi menos uma conversa e mais uma autópsia lenta e dolorosa do nosso casamento. Sarah admitiu tudo, ou pelo menos, tudo o que ela achava que eu já sabia. Ela conheceu Adam em uma conferência de trabalho, e rapidamente passou de flerte para um caso aberto. Os hotéis, as mensagens secretas, os momentos roubados quando eu achava que ela estava trabalhando até tarde, tudo se desenrolou como uma teia emaranhada. Você já pensou em mim? Eu perguntei em um ponto, minha voz mal acima de um sussurro. Ou você estava tão envolvida na sua fantasia que esqueceu que eu sequer existia? Ela enterrou o rosto nas mãos. Eu não sei. Eu não estava pensando claramente. Isso já é óbvio. Quando finalmente saí da sala, ela ainda estava sentada à mesa, a cabeça abaixada. Por um breve momento, senti uma pontada de pena, mas foi rapidamente engolida pela raiva. Eu não podia deixar que a fragilidade dela me amolecesse. Não depois do que ela havia feito. Passei os dias seguintes fazendo arranjos. As fechaduras foram trocadas, e liguei para meu advogado para finalizar a papelada do divórcio. Cada passo parecia surreal, como se eu estivesse me movendo através de uma névoa. Mas a névoa se dissipava sempre que pensava em Ada. Ele não era apenas um estranho sem rosto, se ele era uma pessoa real, e ele havia destruído minha vida tão seguramente quanto Sarah. Foi então que a ideia me ocorreu. Sarah não era a única que merecia consequências. Adam também precisava sentir o peso de suas ações. Encontrar Adam não foi difícil. Ele era um gerente de nível médio na empresa dela, casado e com 2 filhos. Uma rápida busca online revelou o nome da esposa dele, Claire, e até um número de contato através do perfil profissional dela. Parecia errado a princípio se ligar para um estranho para lançar uma bomba nuclear na vida dele. Mas então pensei na minha vida, destruída e irreparável, e minha determinação se fortaleceu. Olá. A voz de Claire era suave, mas cautelosa, como se ela sentisse que algo estava errado. Oi, Claire, eu disse. Você não me conhece, mas acho que precisamos conversar. É sobre o seu marido. Houve uma longa pausa, seguida por um hesitante, sobre ele? Acho melhor se eu mostrar, eu disse, marcando um encontro com ela em uma cafeteria no dia seguinte.
Claire era bonita, de uma maneira cansada e discreta. Seus olhos eram penetrantes, no entanto, e se fixaram em mim no momento em que entrei. Deslizei para o assento à frente dela e coloquei uma pasta na mesa. Isso é tudo, eu disse. Provas do caso dele com minha esposa. Ela não tocou na pasta. Como eu sei que isso não é algum tipo de engano? Abra, eu disse simplesmente. Ela abriu. Seu rosto permaneceu composto enquanto folheava as fotos e mensagens, mas suas mãos tremiam levemente. Quando chegou ao final, ela fechou a pasta e olhou para mim. Quanto tempo? Ela perguntou. Mais de 1 ano, eu respondi. Seus lábios pressionaram-se em uma linha fina, e por um momento, pensei que ela pudesse chorar. Mas, em vez disso, ela assentiu firmemente. Obrigado por me contar. Eu não sabia o que mais dizer. Levantei-me para ir, mas ela me parou. O que você vai fazer? Ela perguntou. Seguir em frente, eu disse. Mas não antes de garantir que eles saibam que não podem simplesmente se afastar disso. Claire e eu não conversamos novamente depois disso, mas eu sabia que ela confrontaria Ada. As consequências começaram quase imediatamente. Sarah chegou em casa uma noite, com o rosto pálido e abatido. Você, e contou para Claire? Ela perguntou, a voz trêmula. Sim, eu disse sem hesitar. Por quê? Ela exigiu. Por que você a arrastaria para isso? Porque ela merece saber, eu disse friamente. Assim como eu. Ela não discutiu. O que ela poderia dizer? Ela havia construído sua vida sobre mentiras, e agora elas estavam desmoronando ao seu redor. A casa se tornou um campo de batalha nas semanas seguintes. Sarah implorava, suplicava, ameaçava qualquer coisa para me fazer reconsiderar o divórcio. Mas eu não cedi. A confiança havia desaparecido, e sem ela, não havia nada para salvar. Uma noite, enquanto eu estava empacotando as últimas coisas dela, ela ficou na porta, com os olhos vermelhos e inchados. Por favor, Mark, ela sussurrou. Não faça isso. Parei, minhas mãos descansando na caixa. Você já fez isso, Sarah. Eu estou apenas terminando. Seus soluços ecoaram pelo corredor enquanto eu levava a caixa até a porta da frente. Era o som de uma vida terminando, se de outra começando. O dia em que Sarah se mudou foi estranhamente silencioso, como a calmaria após uma tempestade. Fiquei junto à janela da sala de estar, observando enquanto os carregadores carregavam suas caixas no caminhão. Ela hesitou na porta por um momento, segurando sua bolsa, seu olhar carregado de palavras não ditas. Mark, e ela começou, a voz mal audível. Eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. Depois de um momento, ela deu um pequeno e derrotado aceno de cabeça e saiu, deixando a porta aberta atrás dela. A vida sem Sarah foi estranha no começo. A casa parecia cavernosa, cada rangido e sombra um lembrete da vida que construímos juntos e de quão rapidamente ela desmoronou. Mas encontrei um estranho consolo no silêncio. Isso me dava espaço para pensar, para planejar meus próximos passos. Uma coisa era certa, eu não havia terminado. Sarah poderia ter saído, mas Ada não havia enfrentado o peso total do que havia feito. Eu não podia deixá-lo sair ileso. Olá. A voz de Claire era suave, mas cautelosa, como se ela sentisse que algo estava errado. Oi, Claire, eu disse. Você não me conhece, mas acho que precisamos conversar. É sobre o seu marido. Houve uma longa pausa, seguida por um hesitante, sobre ele? Acho melhor se eu mostrar, eu disse, marcando um encontro com ela em uma cafeteria no dia seguinte. Claire era bonita, de uma maneira cansada e discreta. Seus olhos eram penetrantes, no entanto, e se fixaram em mim no momento em que entrei. Deslizei para o assento à frente dela e coloquei uma pasta na mesa. Isso é tudo, eu disse. Provas do caso dele com minha esposa. Ela não tocou na pasta. Como eu sei que isso não é algum tipo de engano? Abra, eu disse simplesmente. Ela abriu.
Seu rosto permaneceu composto enquanto folheava as fotos e mensagens, mas suas mãos tremiam levemente. Quando chegou ao final, ela fechou a pasta e olhou para mim. Quanto tempo? Ela perguntou. Mais de 1 ano, eu respondi. Seus lábios pressionaram-se em uma linha fina, e por um momento, pensei que ela pudesse chorar. Mas, em vez disso, ela assentiu firmemente. Obrigado por me contar. Eu não sabia o que mais dizer. Levantei-me para ir, mas ela me parou. O que você vai fazer? Ela perguntou. Seguir em frente, eu disse. Mas não antes de garantir que eles saibam que não podem simplesmente se afastar disso. Claire e eu não conversamos novamente depois disso, mas eu sabia que ela confrontaria Ada. As consequências começaram quase imediatamente. Sarah chegou em casa uma noite, com o rosto pálido e abatido. Você, e contou para Claire? Ela perguntou, a voz trêmula. Sim, eu disse sem hesitar. Por quê? Ela exigiu. Por que você a arrastaria para isso? Porque ela merece saber, eu disse friamente. Assim como eu. Ela não discutiu. O que ela poderia dizer? Ela havia construído sua vida sobre mentiras, e agora elas estavam desmoronando ao seu redor. A casa se tornou um campo de batalha nas semanas seguintes. Sarah implorava, suplicava, ameaçava qualquer coisa para me fazer reconsiderar o divórcio. Mas eu não cedi. A confiança havia desaparecido, e sem ela, não havia nada para salvar. Uma noite, enquanto eu estava empacotando as últimas coisas dela, ela ficou na porta, com os olhos vermelhos e inchados. Por favor, Mark, ela sussurrou. Não faça isso. Parei, minhas mãos descansando na caixa. Você já fez isso, Sarah. Eu estou apenas terminando. Seus soluços ecoaram pelo corredor enquanto eu levava a caixa até a porta da frente. Era o som de uma vida terminando-se e de outra começando. O dia em que Sarah se mudou foi estranhamente silencioso, como a calmaria após uma tempestade. Fiquei junto à janela da sala de estar, observando enquanto os carregadores carregavam suas caixas no caminhão. Ela hesitou na porta por um momento, segurando sua bolsa, seu olhar carregado de palavras não ditas. Mark, e ela começou, a voz mal audível. Eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. Depois de um momento, ela deu um pequeno e derrotado aceno de cabeça e saiu, deixando a porta aberta atrás dela. A vida sem Sarah foi estranha no começo. A casa parecia cavernosa, cada rangido e sombra um lembrete da vida que construímos juntos e de quão rapidamente ela desmoronou. Mas encontrei um estranho consolo no silêncio. Isso me dava espaço para pensar, para planejar meus próximos passos. Uma coisa era certa, eu não havia terminado. Sarah poderia ter saído, mas Ada não havia enfrentado o peso total do que havia feito. Eu não podia deixá-lo sair ileso. Assim que eu estava começando a encontrar meu equilíbrio novamente, Sarah apareceu sem avisar uma tarde. Ela parecia diferente, cansada, mais magra, sua energia antes vibrante e opaca. O que você quer, Sarah? Eu perguntei, encostando-me no batente da porta. Eu quero conversar, ela disse. Por favor. Relutantemente, eu a deixei entrar. Ela se sentou no sofá, mexendo com as mãos, lutando para encontrar as palavras. Eu errei, ela finalmente disse. Eu sei que não posso consertar o que fiz, mas, e eu quero tentar. Eu balancei a cabeça. Não há mais nada para consertar, Sarah. Você fez suas escolhas. Eu ainda te amo, ela disse, com a voz quebrada. Você não me ama, eu disse firmemente. Você ama a ideia de mim. Do que tínhamos. Mas isso acabou agora. Seus olhos se encheram de lágrimas, por um momento, quase me senti com pena dela. Quase. Adeus, Sarah, eu disse, abrindo a porta. Ela hesitou, mas eventualmente se levantou e saiu. Eu fechei a porta atrás dela, o som ecoando pela casa. Enquanto eu permanecia ali, senti uma sensação desconhecida de paz. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, senti que finalmente poderia seguir em frente.
O passado ficou para trás e o futuro era meu para moldar. Meses se passaram e a vida começou a se acomodar em um novo ritmo. A casa estava mais silenciosa agora, desprovida da presença de Sarah, de seu riso e até de suas discussões. No começo, achei o vazio libertador. Desfrutei do silêncio, da liberdade de viver nos meus próprios termos. Mas, com o tempo, o silêncio começou a pesar sobre mim de maneiras que eu não havia antecipado. As manhãs pareciam mais longas, as noites mais frias. Até as menores coisas, uma caneca de café deixada na pia, um rangido nas tábuas do assoalhos me lembravam que eu estava sozinho. Os amigos me incentivavam a seguir em frente, a começar a namorar novamente. Mas eu não estava pronto. Confiar em alguém parecia impossível, como caminhar em uma corda bamba sem rede de segurança. Uma noite chuvosa, eu estava sentado na minha mesa, folheando os papéis do divórcio que haviam chegado no início daquela semana. A tinta nas assinaturas mal havia secado, e ainda assim já parecia que uma eternidade havia passado desde que Sarah e eu estivemos juntos. Dei uma olhada na foto de Emma e Jake, nossos 2 filhos, na estante próxima. Eles estavam ficando com Sarah no fim de semana, um arranjo de custódia ao qual eu havia concordado relutantemente pelo bem deles. Eu os sentia terrivelmente falta. O telefone tocou, quebrando o silêncio opressivo. Hesitei antes de atender, meio esperando que fosse alguém para me distrair dos meus pensamentos. Mark? A voz de Sarah estalou na outra ponta. Ela soava distante, sua confiança habitual substituída por algo frágil. O que foi, Sarah? Eu perguntei, tentando manter a irritação fora da minha voz. Houve uma pausa. É sobre os filhos. Posso vir aí? Meu peito apertou. Eles estão bem? Eles estão bem, ela disse rapidamente. Eu preciso falar com você. 1 hora depois, Sarah estava na minha varanda, encharcada pela chuva. Seu cabelo grudava no rosto e suas roupas estavam totalmente molhadas. Ela não parecia nada com a mulher composta e vibrante que eu amava antes. Eu a deixei entrar sem dizer uma palavra, entregando-lhe uma toalha enquanto ela tremia no corredor. Ela se sentou no sofá, segurando a toalha no colo. Eu me sentei na cadeira em frente a ela, esperando que ela falasse. Eu estou saindo com alguém, ela começou, com a voz quase inaudível. Eu pisquei, sem saber para onde isso ia. Tudo bem. Não é sério, ela disse rapidamente. Eu achei que poderia me ajudar a seguir em frente. Bom para você, eu disse friamente, embora as palavras sentissem como lixa na minha garganta. Eu não queria me importar, mas uma parte de mim ainda se importava. Suas mãos torciam a toalha nervosamente. Não funcionou, ela disse. Ninguém se compara a você, Mark. Ninguém. Sarah, eu comecei, minha paciência esgotando. Só me escute, ela interrompeu. Seus olhos estavam vidrados, implorando. Eu sei que não mereço, mas preciso que você saiba o quanto sinto muito. Por tudo. Por Adam, por mentir, por nos destruir. Eu balancei a cabeça. É tarde demais, Sarah. Nós já discutimos isso. Eu sei, ela disse, com a voz quebrada. Eu sei que é tarde demais. Mas preciso que você me perdoe. Não por mim, pelos filhos. Eles veem isso, Mark. Eles veem a maneira como você me olha, a maneira como você se fecha quando estou por perto. Suas palavras doíam porque eram verdadeiras. Eu não estava escondendo minha amargura tão bem quanto pensava. Emma e Jake eram muito jovens para entender, mas podiam sentir a tensão. Eu tentei protegê-los, mas minha raiva havia se infiltrado pelas rachaduras. Depois que Sarah saiu, eu fiquei no escuro, repetindo suas palavras. Perdão. Parecia impossível, mas a alternativa era deixar minha raiva fermentar, deixá-la envenenar tudo o que tocava. Pensei em Emma e Jake, no tipo de pai que eu queria ser. Talvez o perdão não fosse para Sarah, fosse para eles. Para mim. A chuva tinha parado quando finalmente adormeci, minha mente mais pesada do que nunca.
Na manhã seguinte, acordei com o som do meu telefone vibrando. Sonolento, eu o peguei, franzindo a testa para ver a tela. Era Claire, a ex-esposa de Ada. Não falávamos há meses. Claire, eu atendi, sentando-me. O que está acontecendo? Sua voz estava tensa, mal segurando as lágrimas. É sobre a Sarah. Meu sangue gelou. O que aconteceu com Sarah? Teve um acidente ontem à noite, ela disse. Ela estava voltando de sua casa. As palavras me atingiram como um trem de carga. Ela não conseguiu, Mark, Claire disse suavemente. Achei que você deveria saber. O telefone escorregou da minha mão, caindo com um baque surdo no carpete. Meu peito parecia estar desabando, o ar sugado dos meus pulmões. Sarah se foi. A mãe dos meus filhos. A mulher que eu amava e odiava em igual medida. Os dias que se seguiram foram uma névoa. O funeral foi pequeno, assistido por familiares e um punhado de amigos. Eu fiquei ao lado de Emma e Jake, suas pequenas mãos apertando as minhas enquanto lutavam para entender o que tinha acontecido. Eu queria confortá-los, dizer que tudo ficaria bem, mas não conseguia encontrar as palavras. Quando o caixão foi baixado ao chão, uma realização esmagadora me atingiu. Eu havia passado tanto tempo punindo Sarah que esqueci de deixá-la ir. Minha vingança, minha raivas, tudo parecia tão vazio agora. Nada disso importava. Tudo o que restava era um vazio enorme onde ela costumava estar. Semanas se transformaram em meses, e o mundo seguiu em frente, mas eu não conseguia me livrar do peso do que havia acontecido. Mergulhei em ser o melhor pai que podia ser, determinado a dar a Emma e Jake a estabilidade de que precisavam. Mas à noite, quando a casa estava quieta, a culpa se infiltrava. Eu queria justiça. Queria que Sarah sentisse a dor que ela me infligiu. E ela sentiu. Mas a que custo? Ela se foi, e nenhum nível de arrependimento poderia trazê-la de volta. Uma noite, enquanto colocava Jake na cama, ele olhou para mim com olhos grandes e inocentes. Você sente falta da mamãe? Ele perguntou. Engoli em seco, o caroço na garganta ameaçando me engolir. Todo dia, eu disse. Ele assentiu, parecendo aceitar minha resposta. Mas enquanto eu deixava o quarto, a pergunta dele permanecia na minha mente. Sim, eu sentia falta dela. Sentia falta da vida que tínhamos, da família que construímos, mesmo das discussões que uma vez pareceram tão insuportáveis. Mas, acima de tudo, sentia falta da chance de dizer adeus. De dizer a ela que, apesar de tudo, eu a havia perdoado.